Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Questão 7, volume 4, 6. O que é a função exponencial? Antes da gente definir o que é a função exponencial, vamos lembrar que a função exponencial está presente em várias áreas do conhecimento, das engenharias, física, química, e assim por diante, nas áreas. Função exponencial é uma função da forma f de x é igual a b elevado a x com a e b reais. Então, a e b, qualquer número, com algumas exceções. O a tem que ser diferente de zero. Então, esse a pode ser qualquer número diferente de zero. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser inteiro, pode ser uma fração, pode ser um número decimal, só não pode ser zero. E o b maior do que zero e diferente de 1. Então, esse b tem que ser um número sempre positivo e não pode ser 1. Características importantes da função exponencial. Seu domínio é o conjunto de todos os números reais. Domínio é o valor do x. Então, esse x pode ser substituído por qualquer número real. Seu conjunto imagem é o conjunto dos números reais positivos se A maior do que zero. Se este A for um número, este A aqui, for um número maior do que zero, a imagem é um conjunto dos números positivos. Quer dizer, vai ser uma curva acima do eixo x. E o conjunto dos números reais negativos se o A for menor do que zero. Se o A for um número negativo, será uma curva abaixo do eixo x. O grafo sempre intercepta o eixo das ordenadas, quer dizer, o eixo x, no ponto 0, A, e não intercepta o eixo das abscissas, o eixo x. Então, o gráfico da função exponencial sempre vai cortar o eixo y nesse ponto 0, A. É o mesmo valor deste A aqui da fórmula. Então, se o A da fórmula for 5, 0, 5. Se o A da fórmula for menos 2, 0, menos 2. E não intercepta o eixo x. Quer dizer, ele não encosta, ele não vai encostar no eixo x. O grafo da função exponencial f de x é igual a b elevado a x depende do valor de b. Repara aqui que o a ele não está presente. Então, quer dizer que o a aqui é 1. E esse gráfico eu estou fazendo para essa função com a igual a 1. Repare então, ele está interceptando o eixo y exatamente em cima do 1. Se o b for um número maior do que 1, nós teremos um gráfico crescente. Repare que da esquerda para a direita, o gráfico está subindo. Agora, se este b for um número entre 0 e 1, o gráfico será um gráfico decrescente. Tá? Mas isso só vai servir se o A for um número positivo. Se o A for um número negativo, vai inverter. Tá? Primeira questão do PET. Represente as funções em um mesmo plano cartesiano. Aqui, como a função exponencial é uma função que trabalha com números muito grandes ou muito pequenos, a ideia não foi muito boa de representar no plano cartesiano todas ao mesmo tempo. Todas no mesmo plano cartesiano. Então, o que eu vou fazer? Pode
representar já direto as 4 no mesmo plano. Aí eu vou fazer o seguinte, para entender melhor, eu vou fazer cada um separado e depois eu vou colocar tudo no mesmo plano. Então, a letra A, f de x é igual a 3 elevado a x. Repara que o 3 é o B. F de x é igual a B elevado a x. O 3 é o B. O A, eu não tenho aqui, vou dizer que o A é 1. Tá? Então, vou fazer uma tabelinha de menos 1 a 2 e vou substituir o x pelos valores que eu atribuí. Então, 3 elevado a 2, 9. 3 elevado a 1, 3. 3 elevado a 0, 1. 3 elevado a menos 1. Expoente negativo. Eu vou inverter a base e vou mudar o sinal do expoente. 1/3. Com essa tabela, eu vou construir agora o gráfico. Então, aqui, se o x for 2, o resultado y é 9. Marquei. Se o x for 1, eu vou associar com o 3. Se o x for 0, 0 e 1. Se o x for menos 1, vai dar 1/3. Então, eu vou associar aqui a mais ou menos 1/3 aqui no desenho. Depois é só ligar os pontos. Repare que o B é um número maior do que 1, portanto, o gráfico ele é crescente e interceptou o eixo Y exatamente na ordenada 1, que é o valor do A. B, g de x é igual a 5 elevado a x. Então, está aqui a minha tabelinha novamente. Vou substituir o x pelos valores que eu escolhi. Então, 5 elevado a 2, 5. 5 elevado a 1, 5. 5 elevado a 0, 1. 5 elevado a menos 1. Inverter a base e mudar o sinal do expoente. 1 quinto. 5 elevado a menos 2. Inverte a base e muda o sinal do expoente. 1 elevado a 2, 1. 5 elevado a 2, 25. E com esses dados, a gente monta o gráfico. Então, aqui, 2 e 25. 0, aqui é o 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é o 2 com 25. Ponto. Depois, 1 e 5. 1, 5. 0 e 1. Como a de trabalho na função exponencial com um número muito grande ou muito pequeno, aqui vai ficar muito próximo do eixo x. Mas dá para a gente ter uma ideia. É um gráfico crescente, porque o B é maior que 1. P de x é igual a 1 quinto elevado a x. Então, 1 quinto elevado a 2, 1/25 avos. 1 quinto elevado a 1, quinto. 1 quinto elevado a 0, 1. 1 quinto elevado a menos 1, a gente inverte a base e muda o sinal do expoente. 5. 1 quinto elevado a menos 2, 5 sobre 1 elevado a 2, 25. E aí a gente constrói o gráfico. E letra D, que de x é igual a 2,5 elevado a x. 2,5 elevado a 2, 2,5 vezes 2,5, 6,25. 2,5 elevado a 1, 2,5. 2,5 elevado a 0, 1. 2,5 elevado a menos 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso aqui numa fração. 2,5 é 5
sobre 2 elevado a menos 1. Como o expoente é negativo, eu vou inverter 2 quintos elevado a 1. E vai dar 2 quintos. 2 dividido por 5 é 0,4. Com esses dados, eu monto a tabela. Ó, x é 2, vou encontrar um valor aqui, ó, acima do 6. Exatamente 6,5. 6,25. Se o x é 1, 2,5. Se o x é 0, 1. E se o x é menos 1, aqui, 1/4. E ligo os pontos. Pontos e temos a função, o gráfico dessa função exponencial. Agora eu vou juntar todos em um gráfico só. Aqui, ó. O gráfico A é essa linha verde. O B é azul. O C é o vermelho. E o D é o marrom. Questão 2. A partir dos gráficos das funções apresentadas na questão 1, responda. Qual é o ponto comum aos 4 gráficos? Vamos colocar os gráficos de novo aqui. Nós vimos que todos os gráficos cortaram o eixo y no mesmo ponto. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto ele é determinado pelo valor do A. F de x é igual a b elevado a x. Repare que todos aqui, o A é 1. Então, todos vão passar ponto 0, 1. Então, sim, é o ponto 0, 1. Os gráficos interceptam o eixo das abscissas, o eixo x? Não. Os gráficos não interceptam o eixo das abscissas. Eu não consigo aqui achar o zero da função. Classifique cada uma das funções como crescente ou decrescente. Repare que eu tenho 3 gráficos semelhantes. Começa da esquerda para a direita, subindo. E um que começa no alto e cai. Os gráficos A, B e D, eles são gráficos crescentes. O B é maior do que 1. E o gráfico C, o B é 1/5. 1/5 é entre 0 e 1. Portanto, o gráfico ele é decrescente. Então, nós temos gráficos A, B e D crescentes e o gráfico da letra C decrescente. A questão 3 fala da velocidade de visualização de informações postadas na internet. Tá? Nós temos a seguinte situação. Considere que o post viralizou via redes sociais da seguinte fórmula. Podemos modelar a função acima considerando o número f de x de visualizações do meme em relação ao tempo x em minutos, contando no instante em que se deu a primeira publicação, utilizando uma função exponencial da forma f de x é igual a vezes 3 elevado a x. Nós temos que, com 1 minuto, foram 3 visualizações.
Aqui as visualizações é o fx. 2 minutos, 27 visualizações. 3 minutos, 81. 4 minutos, 243. Letra A. Qual deve ser o valor de A na função? Aqui, ao meu entender, tem um erro na tabela. Eu vou mostrar para vocês. Por que tem um erro na tabela? Porque qualquer valor que eu substituir na fórmula tem que dar certo. Vou pegar a primeira linha, x igual a 1 e f de x igual a 3. E vou substituir na fórmula que foi dada. Eu vou colocar 1 no lugar do x. Se o x for 1, o resultado é 3. Então, vou substituir o f de 1 por 3. 3 elevado a 1 é 3. Então, tem 3 é igual a A elevado a 3. 3 é igual a A vezes 3. Portanto, o A é 1. Na primeira linha, eu encontro A igual a 1. Esse valor tem que dar certo em todas as linhas. Então, vamos pegar aqui a segunda linha. Na segunda linha, o x é 2. Então, vou substituir x por 2. 3 elevado a 2 é 9. O f de 2 é o resultado, que é 27. Então, vou substituir o f de 2 por 27. Então, tem que 27 é igual a A vezes 9. Faço 9 dividindo, 27 dividido por 9, 3. Então, A é igual a 3. Já deu errado, teria que encontrar o mesmo valor. Pegar a terceira linha, x igual a 3 e o f de x igual a 81. Vamos substituir na fórmula. Colocar 3 no lugar do x. No lugar do f de 3, vale 81. 3 elevado a 3 é 27. Passo 27 dividindo, 81 dividido por 27, A é igual a 3. Já tem alguma semelhança na primeira e segunda linha, mas na segunda e terceira linha. Mas a primeira linha ainda está errado. Agora vamos pegar a quarta linha. O x é igual a 4, então vou substituir x por 4. E a função, o resultado é 243. Então, f de 4 é igual a A vezes 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é 81. Faço 81 dividindo, A é igual a 3. Então, tem um erro de informação. Porque qualquer linha deveria dar o mesmo valor. Eu não precisaria fazer para todas as linhas para encontrar o valor do A. Bastaria escolher uma linha qualquer e fazer apenas aquela linha e deveria encontrar o mesmo valor em todas. Então, o que eu acredito? Que no lugar do 3 deveria ser um 9, tá? Para encontrar o mesmo valor. Por que eu estou mudando para 9? Porque todas as outras linhas deu 3. A única que deu diferente de 3 é a primeira linha. Então, eu acredito que a primeira linha que esteja errada. Então, para que o resultado na primeira linha também seja 3, o número de visualizações deveria ser 9. Então, vamos substituir. No lugar do f de 1, eu vou colocar agora 9. 9 é igual a A vezes 3. Passo o 3 dividindo, 9 dividido por 3, 3. A é igual a 3. Agora sim, encontrei o mesmo valor em todas as linhas. Mas lembrando, não é necessário fazer todas as linhas. Eu só fiz todas as linhas para mostrar que tem um erro na questão. Passarei a fazer uma linha para encontrar o valor correto. Portanto, A é igual a 3. Letra B. Quantas pessoas viram o vídeo após 1 hora da primeira publicação? Então, vamos lembrar que o tempo está em minuto. 1 hora, 60 minutos. Então, vou pegar a fórmula que o exercício deu. F de x é igual a A vezes 3 elevado a x. Lembrando que nós encontramos o valor de A, e o A é 3. Então, vamos substituir o A por 3. E nós temos
que o tempo é 1 hora, 60 minutos. Vamos substituir o x por 60. 3 elevado a 60 é um número muito grande. Está lá mais ou menos na casa de 30 dígitos. Tá? É um número muito, mas muito acima da população mundial. Tem nem como a gente calcular isso aqui sem uma calculadora. Portanto, a gente pode deixar a resposta dessa forma. 3 vezes 3 elevado a 60. Ou, usando propriedade de potência, nós podemos colocar o f de 60, aqui é 1, multiplicação de potência na mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Qualquer uma dessas duas respostas está correta. Questão C. Nesse modelo, quanto tempo o vídeo leva para superar 1000 visualizações? Seguinte, nós temos a fórmula f de x é igual a 3 vezes 3 elevado a x. Nós vamos substituir o f de x por 1000. Então, nós temos 3 vezes 3 elevado a x é igual a 1000. Qual o valor de x para que o resultado seja 1000? Aqui, nós deveríamos utilizar logaritmo para resolver essa questão. Porque 1000 não é a potência de base 3. Não dá para fatorar 1000 em base 3. Quando nós não estudamos logaritmo ainda, vamos fazer por tentativa. Eu vou primeiro calcular 5 minutos. Então, x é igual a 5. 5 minutos, quantas visualizações teríamos? Substitui o x por 5. F de 5 é igual a 3 vezes 5 elevado a 3 elevado a 5. F de 5 é igual a 3 vezes 3 elevado a 5. 3 elevado a 5 é 243. 3 vezes 243, 729. Então, em 5 minutos, eu tenho 729 visualizações. Então, é acima de 5 minutos. Então, vamos tentar com 6. Substitui o x por 6. F de 6 é igual a 3 vezes 3 elevado a 6. 3 elevado a 6 é 729. 729 vezes 3, 2.187. Então, passou, e passou muito. Então, para a gente achar o valor exato, teríamos que trabalhar com os múltiplos do minuto, para entrar na casa dos segundos. Então, aqui, nós podemos falar que o tempo é aproximadamente 5 minutos, um pouco acima de 5 minutos. Então, podemos também dizer que leva entre 5 e 6 minutos, algo ali no meio. Questão 4. O sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere um aumento salarial de acordo com o tempo de trabalho do funcionário de serviço. E a fórmula para determinar esse salário é essa. ST, onde S é o salário e T é o tempo, é igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T. Então, quer saber qual seria o salário de um funcionário com 2 anos de serviço na casa? Então, eu vou substituir o T por 2. Vai ficar S2 é igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a 2. 1,03 elevado a 2, nós vamos encontrar que é 1,0609. Multiplicando 1.800 por 1,0609, nós vamos encontrar 1.909,62. E a questão opção E, aliás. Mas aqui a gente poderia fazer mentalmente aqui, ó. Presta atenção, vamos lá. 1,03 aqui na expressão significa que é 103%. Quer dizer, teve um aumento de 3%. Então, a cada ano, ele tem um aumento de 3%. Então, 3%, 1.800,
é R$ 54,00. Vamos supor que fosse 10%. 10% seria 180. Então está muito longe dos outros valores. Ah, mas são 2 anos. Então, vamos lá. No primeiro ano ele tem 3%, então ele vai para 1.854. Depois 3% sobre 1.854. Então vai ter um aumento um pouco maior de R$ 55,00. Então, juntando os 2 anos, vai ter um aumento um pouco acima de R$ 100,00. Então, vai ser 1.900 e alguma coisa, letra E. Ok? Questão 5. Nós temos aqui 5 gráficos que falam que, ao abrir um negócio, um microempresário escreveu suas vendas em milhares de reais, unidade monetária brasileira, durante 2 primeiros anos. No primeiro ano, suas vendas descreveram um modo linear, quer dizer, uma linha, tá? Pode ser uma linha. Lá. Suas vendas cresceram de modo, então é uma linha crescente. No primeiro ano é uma linha, sobe. Posteriormente, ele decidiu investir em propaganda, o que fez suas vendas crescer de modo exponencial. Qual é o gráfico que melhor descreve as vendas em função do tempo? Então, nós temos que procurar um gráfico que começa com uma reta, depois tem um crescimento exponencial. O gráfico seja algo semelhante a isso aqui. Então, o primeiro, repare que é só exponencial. O segundo, não é nem exponencial. A letra C é só uma reta. A letra D, ele começa aqui, ó, com uma reta, depois exponencial. Então, num certo período, é uma linha. Depois é uma curva exponencial. É o que nós queremos. E a letra E é um gráfico que começa com uma reta, depois tem uma curva, porém não uma curva exponencial. Portanto, letra D. Espero que tenha ajudado vocês. Bom trabalho, bom estudo, saúde e paz a todos. O resto, a gente corre atrás.